Shalom Uvrachá. Nossa paraxá nos conta que Yosef se revelou para os irmãos dele. E na hora que ele se revela, ele não consegue mais se controlar, diz a Torá, não consegue mais se controlar, estão todos em volta dele. Aí ele pediu para tirar todas as pessoas que tinham lá, para ele ficar só com os irmãos dele. E aí ele começa a chorar, ele dá um berro de choro, mas um berro que foi ouvido até o palácio do faraó, um berro que todo o Egito ouviu. E o que ele berrou? Vayomer Yosef elechav, ani Yosef. Yosef falou para os irmãos dele: eu sou Yosef. Aod avechai, o meu pai ainda está vivo? Será que o meu pai ainda está vivo? E aí começa a história. Até agora eles estão falando sobre o pai, que o pai está velhinho, que o pai ele precisa que o Benjamim esteja lá, que o pai não vai conseguir viver se o Benjamim não tiver, ou seja, a história que vocês conhecem. Yosef ele se ocultou, ele se mostrou para os irmãos como se ele fosse o que ele era de verdade. Ele era o vice-rei do Egito, o vice-rei como primeiro-ministro da Inglaterra, que manda mais do que o rei. E ele queria que os irmãos fizessem trabalho, que os irmãos voltassem para o bom caminho do que eles fizeram para ele. Não é uma coisa que a gente tem que aprender com ele, porque aquilo era específico para o caso deles. Tem coisas que a Torá fala que são específicas para a época. Tipo, hoje você tem que aproximar a pessoa com muito amor e carinho, tem que falar, dizem nossos sábios, as palavras dos sábios, elas são ouvidas com tranquilidade. Então, se você hoje faz como você fez para os irmãos dele, no lugar das pessoas fazerem tshuva, as pessoas vão ficar piores. Mas no caso deles era uma coisa, era antes da entrega da Torá, uma coisa que ele tinha que fazer aquilo em relação àquelas circunstâncias que eles se encontravam. Mas na hora que ele já não aguentou mais, ele se revelou para eles, porque ele viu que eles fizeram tshuva, ele viu que eles estavam dando a vida para salvar o Benjamim. E o argumento principal era o pai que vai ficar deprimido se o Benjamim não chegar. Então ele viu que os irmãos, realmente aqueles mesmos irmãos que venderam ele, estão dispostos o Yudá próprio estava disposto a ficar como escravo no Egito no lugar do Benjamim, que é o irmão de Yosef, irmão de pai e mãe. Então Yosef não aguentou mais, ele se revelou, ele deu um berro que o Egito inteiro ouviu. Ou seja, não quer dizer que os decibéis do berro foram ouvidos em todo o Egito, mas que foi uma coisa tão grande que foi o acontecimento do dia. Tipo, todos os jornais do dia colocaram isso na primeira página, vamos dizer assim. Foi a manchete do dia. Ou seja, isso que todo o Egito ouviu, foi ouvido na casa do faraó e foi ouvido em todo o Egito. Quer dizer que o mundo inteiro lá ficou sabendo que isso aconteceu, de tão grande que era esse acontecimento. E qual é o ponto principal desse acontecimento? Ele pergunta, ele fala para eles: eu sou Yosef. E será que o meu pai ainda está vivo? E até agora eles estão falando, eles estão contando sobre o pai. Então todo o assunto aqui é o pai. E ele pergunta se o pai está vivo. Como pode ser uma coisa dessas? E explica o Rav Moshe Weber na Tfilat HaGeshem, na reza que a gente pede para chover, a gente pede Lechaim velo lemavet, para a vida e não para a morte. E se a gente já está pedindo para a vida, então já está incluído nisso que não é para a morte. Ou é para a vida ou é para a morte. Então por que a gente tem que repetir e não para a morte?
Diz o Rav Moshe Weber que a palavra veló, lemavet, você pode ler ela também, veló, lomavet, sendo que no hebraico não tem os pontinhos, não tem as vogais. O hebraico é uma língua que foi feita para ser lida em leitura dinâmica. Você tem que deduzir as vogais de acordo com a frase inteira. Então, diz o Rav Moshe Weber, do mesmo jeito que você pode ler e não para a morte, que é lamavet, você pode ler lomavet. Então, ele diz que tem uma vida que você não tem como chamar ela de vida. Você só pode chamar ela de não morte. Existe isso. Existe vida e existe não morte. Então, pela Halachá, se tem, Deus me livre, uma morte cerebral, a pessoa ainda está viva. Mas será que você pode chamar isso de vida? Você pode chamar isso de não morte. Você pode dizer que a pessoa não está morta. Esse seria o detalhe. Quando a pessoa é considerada morta, na hora que o coração parou. Enquanto isso, ela é chamada de não morta. Agora, chamar ela de viva, é difícil de chamar ela de viva. A gente pode chamar ela de falar que ela não está morta. Assim explica o Rav Moshe Weber. O que Yosef ele perguntou para os irmãos, ele falou, será que o meu pai está vivo? Até agora ele está entendendo que o pai está lá na terra de Canaã, que o pai explicou para eles, que o pai falou para eles, que o pai está lúcido, que o pai está consciente, que o pai está com saúde. Tudo isso ele sabe. O que ele quer perguntar aqui, será que ele está alegre? Será que ele está vivo? Quer dizer, será que ele está com vivacidade? Será que ele está com vitalidade? E esse detalhe é tão importante em relação a assunto, a cada um de nós, absolutamente cada um de nós. Não é 99%, é 100% de nós. Quando a gente começa a estudar a Torá, está lá no livro das crianças, tem um desenho de Moshe Rabbeinu. A criança já associa. Isso aqui, esse aí é Moshe. Sempre que a criança estuda sobre Moshe Rabbeinu, sempre que ele ouve alguma coisa sobre Moshe Rabbeinu, ele se lembra daquela imagem. O desenhista fez aquela imagem para facilitar para a criança o entendimento. Então ele desenhou uma pessoa com uma túnica, e só que às vezes esse desenhista ele pegou de algum livro europeu. E na Europa costumava se usar cabelão. E na Europa, o Michelangelo, quando ele fez a estátua de Moshe Rabbeinu, ele fez um cara sério, rancoroso, com aquele cabelão, com aquela túnica grossa de país europeu de inverno. E Moshe Rabbeinu era uma pessoa amável, uma pessoa meiga, sempre com um sorriso nos olhos, e ele cortava o cabelo curto para poder colocar o tefilim em cima. Então é a antítese daquela figura que o Michelangelo fez, exatamente o oposto. Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens. Você ouvia Moshe Rabbeinu falando, você falou, eu estava no Rebbe, eu tive uma ideia disso. O Rebbe, quando falava em público, ele falava bem forte. Quando eu entrei, quando ele falou comigo pessoalmente, eu entrei com um grupo de Kfar Chabad, e o Rebbe falou tão meigo, e depois eu vi numa carta do Rebbe que ele escreve para um rabino, quando você fala com o público, você pode falar forte, porque cada um pensa que você está gritando com o outro, para todo mundo entender que o assunto é importante. Agora, quando você fala com a pessoa diretamente, ela sabe que você está falando com ela. Então você tem que ser meigo. Tem que ser tranquilo, carinhoso, meigo, amável. Então Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens, era a pessoa mais amável, a pessoa mais meigo, mais carinhoso. E desenham ele como se fosse Deus. Me lembrei o Ayatollah do... Até o Ayatollah, até o Ali Khamenei, quando tira uma foto dele, Deus me lembre lá, o Amman da nossa geração, ele está sorrindo.
até o Ali Khamenei, até no Irã, o maior assassino da nossa geração, tira uma foto dele, ele está com um sorriso. O número 2 lá, que é mais assassino do que ele, tira uma foto dele, ele está com um sorriso. Moshe Rabbeinu, coloca lá o desenho dele, tudo sério, rancoroso, absurdo total. Então, aí a criança vê o desenho de Moshe Rabbeinu no livro e vê no jornal o Ali Khamenei do Irã, vai achar que o Ali Khamenei é mais bonzinho do que Moshe Rabbeinu. Isso acontece na prática. Uma vez eu coloquei de brincadeira, coloquei em Purim tipo, coloquei a foto do Ali Khamenei, do Ayatollah do Irã. Eu coloquei lá convidado especial para Purim, né, sendo que Amman era da Pérsia e o Irã era Pérsia. Então coloquei lá, teremos a presença, a ilustre presença do nosso convidado especial, Ali Khamenei. Coloquei a foto dele. Era Purim em Taubaté. E muitas pessoas acharam que ele viria de verdade. E aí, na hora que começamos a festa, perguntaram quando vai chegar o Ali Khamenei. Aí eu falei, Deus me livre. Se ele vier para cá, a gente vai para a Coreia do Norte. Deus me livre. Mas o maior antissemita da nossa geração, o maior assassino da nossa geração, mas estava lá no flyer, eu peguei, baixei uma foto dele, uma foto pública pela internet, por um site de Israel, e as pessoas viram, parecia que era uma pessoa normal, ele viria de verdade. E o que acontece é que quando a criança vê Moshe Rabbeinu naquele desenho, aí ele se assusta, ele acha uma pessoa séria, rancorosa, vingativa, assim, pela cara. Ai, então a gente vai associando tudo errado. Quer dizer, a pessoa que é o assassino verdadeiro, a gente acha que ele é bonzinho, porque colocam a foto dele com um sorrisinho. A pessoa que é o mais humilde de todos os homens, fazem um desenho dele estilo Michelangelo, Deus mitológico, aqueles lá. Antigamente nas fotos o fotógrafo falava para todo mundo ficar sério para tirar foto, para ficar uma coisa séria, uma coisa de valor. Mas Deus me livre, a gente não é culpado disso, que o Michelangelo fez lá o Moshe Rabbeinu de acordo com a mitologia dele, que era o cristianismo. E o nosso problema é que a gente associa. Quando você fala Moshe, você se lembra daquele desenho. E aí isso já te tira o ânimo. Você fala, uau. Agora, ontem fizemos uma live e um dos assuntos era Deus. Eu fiz uma prova para crianças de Yeshiva Ktaná em Kfar Chabad. Eu fui professor lá no Heider. E a pergunta era: o que você imagina na hora que você pensa Deus? Uma criança me falou, me ensinaram que Deus ele é infinito, então eu imagino uma coisa comprida que não tem fim. E me ensinaram que Deus não tem forma, então eu imagino essa coisa comprida sem fim, totalmente disforme. Como se você pegasse todas as tintas para desenhar, para pintar o quadro, e você mistura todas as tintas em uma coisa totalmente disforme, sem forma nenhuma. Isso para ele era Deus, porque falaram para ele que Deus é infinito e Deus não se compara a nenhuma coisa material, então ele imaginou uma coisa infinita, quer dizer, uma coisa que nunca termina e sem forma nenhuma, totalmente embaçada. Isso para ele era Deus. Então você imagina, cada vez que ele pensa em Deus, puf, cai dá uma depressão. E temos um grupo, se chama Amigos da ONG. Esse grupo é feito para o nosso canal fechado. Temos, como vocês estão assistindo a gente agora no nosso canal aberto, temos um canal fechado que as aulas são gravadas no nosso estúdio, na nossa instituição,
na nossa ONG. E hoje de manhã, eu vou respondendo as perguntas nas janelinhas, né? Graças a Deus. Hoje de manhã recebi a pergunta da nossa querida aluna Márcia, esposa do Gilmar, que ela pergunta exatamente sobre esse assunto. Será que o fato de a pessoa sentir que Deus está distante é porque ela não está se comportando certo? É porque ela não está tendo uma vida pura? Esquece tudo isso. Uma mãe que ela tem 10 filhos, ela ama cada um desses 10 filhos, ela está próxima a cada um. Você, Márcia, não iria esquecer a sua filha no supermercado? Então a sua criança você não esquece em lugar nenhum. Então Hashem não se esquece da gente em nenhum instante. Não importa, a pessoa pode estar na pior situação. Rabi Eliezer ben Dardaya, uma pessoa que 80 anos só fez coisa errada, depois em uma hora ele fez tshuva. E é uma história longa, não é para agora, mas o que a gente aprende daquela história é que não importa quem, sempre Hashem está com a gente, esperando a gente. A mãe de braços abertos, vamos dizer assim, esperando a criança pular em cima dela. O pai de braços abertos, esperando a criança pular em cima dela. Hashem, ele é muito mais do que o nosso pai e a nossa mãe. Ele está muito mais feliz com a nossa felicidade de procurar Ele. E Hashem é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então é claro que se você sente uma frieza de Hashem em relação a você, isso não é do lado divino, é do lado humano. Então o problema está com a gente e não, quer dizer, quem precisa aqui alinhar o intelecto somos nós. Quem está entendendo errado a mensagem divina somos nós. E o que a gente pode fazer? Ele manda para a gente tantos sinais de kiruv, de proximidade, de amor e carinho, e a gente interpreta esses sinais errado. O que a gente pode fazer mais? Então vamos continuar essa aula agora, chegando na sinagoga. Vamos continuar essa aula entre Higienópolis e Butantã, entre a sinagoga e a ONG, e a nossa instituição. Até daqui a pouquinho. Então, Atzlacha, Briut, Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Então, vai ter parte 2 daqui a algumas horas, tá? Continuação, parte 2. E muita alegria. Bekoltov.